válvulas protéticas. Ora, essa criança não pode ser comparada com as de cá. Essa criança não está curada. Nós não demos a ela a condição de uma anatomia normal, de uma fisiologia normal, porque as as próteses valvares são de duração determinada. Então, aqui entra os princípios que foram definidos da medicina há 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates. Hipócrates dizia, à esquerda, os médicos muitas vezes curam, outras vezes paliam, quer dizer, fazem cirurgias para melhorar a condição de vida do paciente e ele sobreviver. E, em alguns casos, o médico não consegue fazer nada e nem deve intervir para não mudar a história natural da natureza. Então, esses eram os princípios que foram colocados por Hipócrates lá 400 anos de Cristo. Vou passar rapidamente o caso da Ana Luísa. Ana Luísa nasceu em Ijuí, Rio Grande do Sul, de uma gestação normal, parto cesárea, que durante a gravidez havia sido seguida por estudo ultrassonográfico, pré-natal perfeito, e nunca tinham descoberto qualquer sinal de malformação nessa criança. Aqui entra um parênteses. Esses resultados estão nitidamente ligados à máquina maquinista. Não adianta um mau ultrassonografista ter um bom aparelho se ele não sabe o que está vendo. E essa criança nasceu com síndrome de Edwards, com cardiopatia, era uma CIV grande, e na primeira semana de vida, os médicos de Juí mandaram-na para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para fechar a CIV. Chegou lá, ela ficou 2 semanas e a devolveram do jeito que foi, com a desculpa de que ela era sindrômica. Olhem só, ela era sindrômica e eles não iam tratar. De Ijuí, os pais entraram pela internet em contato com Ribeirão Preto. Marília me contou a história, eu falei, estou de férias, eu vou a Ijuí. Liguei para o colega de lá e esse colega falou, não, o senhor pode vir a hora que o senhor quiser. Catei minha caixa de instrumento, esterilizei, peguei o avião, fui para Ijuí. Cheguei lá, o anestesista não deixou operar a criança. E ela estava ótima. Naquela época, ela estava nutrida, com um defeito grande no coração, mas sem hipertensão pulmonar. O que aconteceu? Lá em Juí, fizemos uma romaria para ver se conseguíamos um translado dessa criança para Ribeirão Preto. Fomos a assistente social da prefeitura, que no dia o prefeito não estava, fomos recebidos pela secretária da prefeitura, e uma coisa curiosa, elas duvidaram da minha idoneidade. Elas acharam que eu era um charlatão que estava lá querendo enganar todo mundo. Quer dizer, só acreditaram a hora que eu fui mostrando meus diplomas lá e tal. Resultado, voltei de Juí sem operar a Ana Luísa e sem um translado definitivo. Ela só chegou para nós 2 meses depois. E para fazer uma cirurgia em que nós reduzimos a artéria pulmonar. Reduzindo a artéria pulmonar, nós criamos uma dificuldade do sangue chegar ao pulmão e damos chance de não desenvolver hipertensão pulmonar, que é o que a gente quer para depois poder operar definitivamente. Vocês estão vendo, é uma cirurgia feita por uma equipe mínima. Lá estou eu operando com a instrumentadora, aqui com a anestesista, a Ana Luísa operada por uma incisão anterior aqui, que a gente chama de esternotomia, e a foto da cirurgia. Nessa foto da esquerda, vocês estão vendo um vaso à direita e um vaso à esquerda lá no fundo. Aquele vaso da esquerda está levando sangue para o corpo. E esses vasos deviam ter o mesmo tamanho. No entanto, o vaso da direita
é o que está levando sangue para o pulmão, é 2,5 vezes maior que da aorta. Ou seja, a hipertensão pulmonar era grave. O que a gente faz, está esquematizado nessa próxima fotografia, é criar um laço, um anel para apertar a artéria e criar o que nós chamamos de cerclagem ou bandagem da artéria pulmonar. Quais são as possibilidades? Primeiro, se tem hipertensão pulmonar. Se tiver hipertensão pulmonar, a possibilidade é 0. Se não tiver hipertensão pulmonar, essa cirurgia é uma cirurgia transitória, é uma cirurgia que não cura, ela só vai dar chance da criança desenvolver e lá para diante ver se tem possibilidade de fazer a cura perfeita. Mas a família tem ansiedade por isso, a família quer que o filho seja tratado de alguma forma. Então é preciso deixar isso muito claro para a família que é uma cirurgia não corretiva. E abandonar essas crianças do jeito que elas estão é fazer eutanásia, matar a criança, porque se nada for feito, ela vai morrer mesmo, né? Portanto, e morrer sem um amparo. E eutanásia não é isso. Eutanásia vem do grego eutanasia e quer dizer morte sem sofrimento. A criança precisa ser assistida. Não precisa fazer uma cirurgia cardíaca complicada, não precisa fazer uma diálise peritoneal, não precisa fazer um transplante de rim, mas precisa dar oxigênio, precisa dar nutrição, precisa dar hidratação. A história natural, como a doutora Patrícia mostrou, vai fazer a seleção desses doentes, né? Tanto que o que passar dessa fase vai sobreviver. Então, isso aqui é muito, muito importante, porque se não se fizer observação dessa condição, o que nós temos? Nós estamos aqui lutando para chamar a atenção para a síndrome. Nós queremos que a síndrome seja mais amplamente conhecida, para que nós consigamos mudar a ideia de alguns médicos que para eles, síndrome de Edwards é igual a aborto enquanto no útero ou deixar morrer a hora que nasce. Poucos médicos sabem, como a doutora Patrícia mostrou aqui, que existem crianças dessas adolescentes e que são compatíveis com o convívio familiar. E também queremos, com essa criação, uma maneira de acolhimento a essas famílias. Porque vocês que não mexem com isso, não têm a menor ideia do que uma criança dessa no seio familiar traz de desmoronamento. Isso é muito sério e nós precisamos dar acolhimento a essas famílias, né? E não esquecer do que foi dito pelo nosso grande mestre, mudando um pouco o conceito de Hipócrates, que na realidade está aí, em que ele dizia assim, Dr. Adib Jatene, para aqueles que não conhecem, foi um grande cirurgião cardiovascular brasileiro, formador de uma escola enorme, reconhecido mundialmente e, além de suas qualidades médicas, foi um grande criador de material cirúrgico para cá, para o Brasil e para toda a América Latina. Então, ele dizia, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Eu vou terminar pedindo à excelentíssima senadora para eu fazer 2 reparos. Primeiro, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é FMRP, USP. Se ficar só MF, fica da Faculdade de Pinheiros de São Paulo, né? E a segunda é que não sou ex-professor, eu sou um professor aposentado. E a terceira coisa que quero colocar aqui é que, coincidentemente,
minha turma ingressou na faculdade em 1960, ano de criação de Brasília. E a turma ficou com o nome de Turma Brasília. Muito obrigado.